falou agora um pouquinho aí, Isa, sobre crianças que são um pouquinho mais tímidas, um pouquinho mais reservadas, tem as que são mais expansivas, mais extrovertidas. E aí, falando nisso, me vem o termo temperamentos, que é um dos títulos, né, de um dos seus livros. A Isa, pessoal, tem 2 livros, para quem não conhece, que é aqui de Guarapuava e tudo mais, ela tem 2 livros, que é Crianças Sem Limites e Temperamentos Sem Limites, né, Isa? Isso, fala um pouquinho desse, eu tô aqui, ó, porque eu sou fã tua, Isa, então eu sou, ó, aqui, ó. Que linda! Que honra, Então, que querida. Bom, o Temperamentos já foi um livro que nasceu querendo ser livro. Esse já tinha a intenção desde o início, né? Então, eu escolhi fazer um livro sobre temperamentos porque foi um grande divisor de águas. Eu tive 3 grandes divisores de água na vida em termos de educação de crianças, né? Temperamentos foi um deles, virou livro. Montessori foi outro. Eu falo que a vida é AM/PM, antes de Montessori, pós-Montessori. E também a programação neurolinguística. Então são as 3 bases, né? Eu brinco tripé TPM, temperamentos, PNL e Montessori. E os temperamentos, eles explicam muito por que a gente é como a gente é, por que a gente funciona como a gente funciona, por que as nossas crianças são como elas são. E aí isso nos ajuda, né? Tanto a entendê-las quanto a educá-las. Então, por exemplo, se eu sei que eu, de fábrica, já tenho essa capacidade expansiva, extrovertida, animada, bagunceira, brincalhona, falastrona, né? Qual é o meu caminho de evolução e desenvolvimento? Trabalhar a paciência, a calmaria, a interiorização, não é? Se o outro já veio de fábrica com essa calmaria, com essa interiorização, com essa paciência, qual é o caminho de desenvolvimento dele? É a eloquência, talvez? É o arrojo? É colocar o outro no lugar dele quando precisa e tá vindo pra cima dele de um jeito inadequado? Enfim, então o temperamento foi me dando todo esse norte aí de quem somos nós, por que somos assim e como educar as pessoas de cada jeitinho. E aí eu fiz uma pesquisa, conduzi uma pesquisa com mais de 700 famílias para saber se conhecer sobre os temperamentos das crianças fazia diferença. E para mais de 90% delas fez muita diferença conhecer sobre os temperamentos das suas crianças. E depois eu propus algumas ferramentas ali de educação que não fossem punitiva, de castigo, né, de autoritarismo. E também perguntei se fez diferença esse uso dessas ferramentas não punitivas. E para grande maioria também a resposta foi que fez diferença. Então, basicamente, esse é o livro Temperamentos Sem Limites, um olhar bem diferente para a criança sob a ótica aí, né, desse traço da personalidade que é o temperamento humano. É sobre essa questão da neurociência, né? O que é a neurociência? O que ela tem trazido de estudos e informações para nós com relação ao cérebro infantil, à educação infantil? Bom, as neurociências, tiveram uma grande evolução nos últimos anos. Por quê? Porque evoluiu muito a tecnologia. Como a tecnologia evoluiu, foi possível olhar melhor as estruturas cerebrais e entender o que acontece dentro da nossa cabeça, né? Quando a gente está em cada faixa etária, quando a gente está se desenvolvendo, quando a gente tem uma educação autoritária, quando a gente tem uma educação mais horizontal, mais positiva. Então, a partir desse avanço tecnológico mesmo, e por isso que as neurociências estão tão em alta agora, por causa do avanço do boom tecnológico, a gente começou a ter evidência científica, prova, estudo, trabalho de grandes universidades do mundo para mostrar que não é crendice que apanhar e não morrer é suficiente para a gente continuar usando, mas que apanhar, gritar, brigar, colocar de castigo, beliscar, provoca problemas no cérebro, diminui o cérebro, inclusive de tamanho, em algumas crianças que vivem nesse estresse tóxico. Nossa, Isa, pelo amor de Deus, não me fala um negócio desse, eu gritei uma vez com a minha criança agora tá com o cérebro diminuído. Não, se isso aconteceu uma vez ou outra, é uma situação pontual, é diferente. Você não colocou a sua criança num estresse tóxico elevado. Agora, quando o grito, o castigo, a bronca, a gente acha normal dar bronca na criança. Quando isso vira o modus operandi, quando isso
isso é o padrão de funcionamento rotineiro na vida da criança, aí ela entra muitas vezes nesse processo de estresse tóxico e pode sim ter consequências para o resto da vida. Uma outra coisa interessante que a neurociência mostra, a causa e o efeito com relação a essas questões cerebrais, emocionais e educacionais, a causa e o efeito às vezes estão bastante distantes na linha do tempo. Então a gente não percebe que aquele efeito que a gente está tendo lá na vida adulta tem conexão com a causa lá na infância. E as neurociências agora estão mostrando isso. Então, por exemplo, filhos que foram criados com violência têm mais chance de se envolver com álcool. Já tem estudo científico provando isso. Tem mais chance de se envolver com drogas. Já tem estudo científico provando isso. Agora que a gente está tendo realmente esse avanço nas imagens cerebrais, a gente está conseguindo esmiuçar coisas que a gente já tinha conseguido constatar na prática, mas que a gente ainda não tinha tido comprovação científica. Geralmente é assim, né, Gi? A gente tem a prática um pouquinho antes e depois leva um tempo para conseguir a comprovação científica. Foi assim com Montessori, as neurociências estão validando um monte de conhecimentos que Montessori já tinha colocado aí há 100 anos. A gente tem isso com algumas áreas da saúde, a gente tem algumas práticas da área da saúde que vão ser comprovadas muito tempo depois. Isso está acontecendo com a programação neurolinguística. Então algumas pessoas falam, não é ciência. Calma que vai ser, porque tem funcionado e tem se mantido por décadas. Então olha para isso com cuidado, porque é o que está acontecendo agora com a nossa educação de uma maneira mais positiva, de uma forma mais cuidadosa com a criança. Detalhe importante, tá? Nós não estamos falando aqui de permissividade. Permissividade é um equívoco que algumas pessoas cometem e nem percebem e continuam achando que estão na educação positiva. E aí a criança já está dando vergonha, a gente já não sabe mais o que fazer, porque tá virando um monstrinho, sabe? Porque não tem controle, porque não tem autogestão, porque não tem respeito, porque não tem orientação. E as pessoas estão, porque a criança é assim mesmo, tal. Isso não é o que a gente está propondo. Isso não é definitivamente educação positiva, disciplina positiva, Montessori. Não. Isso é permissividade, gente. Cuidado. Sabe por que as pessoas caem na permissividade, Gi? Falo demais, Gi. Eu adoro. Eu ficaria o dia todo te ouvindo. Você sabe por que as pessoas caem na permissividade? Porque agora tá um boom de o quê? A gente tá entendendo o quê? O que acontece quando bate? O que acontece quando grita? Mas a gente não tá tendo como. Aí eu não quero mais fazer aquele o quê? Eu não bato mais, eu não faço o quê então no lugar? E aí cai na permissividade. Porque você tira a palmada, mas não põe nada no lugar, né? Então, a gente precisa colocar recursos neste lugar. E a gente tem recursos para colocar neste lugar. A gente tem possibilidades de entender melhor o cérebro da criança, a comunicação com ela e conduzi-la adequadamente numa crise de birra. E conduzi-la adequadamente numa situação em que ela está gritando num ambiente de reunião, ou culto, ou missa, ou palestra. A gente tem recursos para isso, né? É esse o ponto. A gente precisa trabalhar também o como. E quando a gente fala de trabalhar o como, a gente trabalha a gente também, né? Porque às vezes a gente precisa fazer um jeito diferente, uma cara diferente, um sentir diferente para conseguir conduzir a criança de outra forma. É lindo, porque no fim das contas é um convite para evolução para todos nós. Para todos nós, exatamente. E aí, quando eu penso em autoconhecimento, né, mais longe eu consigo ir, né, Isa? Eu acho que isso é muito bacana. Pode ajudar a diferenciar a permissividade com educação positiva? Primeira coisa, a permissividade, ela foca 100% em atender as necessidades da criança. Não sobra nada para os adultos e nem para os outros que estão ao redor. Só importa a criança. Inclusive, às vezes você vê orientações assim, gente, esquece todo mundo que está em volta. O seu negócio é com a criança. O importante é o vínculo com a sua criança. Se você esquecer todo mundo que está em volta, você pode arrumar um monte de problemas sociais. Aí vira aquela criança, espalha a roda. A criança chega, a rodinha vai embora. Tchau, gente, fulaninho cegou, vai embora. Porque joga areia na cara dos outros, a mãe não fala nada, ele faz as coisas, todo mundo dele, ninguém faz nada. A criança espalha a roda. A gente chega nesse lugar de que só importam as necessidades da criança. Outra coisa que é elemento de permissividade, vergonha alheia. A criança faz coisas que todo mundo se envergonha. É sério que ninguém fez nada e ela tá fazendo isso tudo mesmo? Jesus! Não, pera, calma, menos. Começa a inverter papéis. A criança começa a tomar decisões que dizem respeito a toda a família. Eu já vi, por exemplo, uma situação que uma criança decidiu num domingo, que a família tinha decidido almoçar fora, que ele não queria, 5 anos, não quero almoçar fora.
fora e ninguém foi. Oi, pera, calma. Então a gente tem alguns elementos que vão nos mostrando onde vai. Passou, estamos na permissividade. E a educação positiva não tem nada a ver com permissividade. A criança pode ser ouvida, considerada, contemplada. As suas necessidades são também colocadas na mesa, mas não são as únicas a serem atendidas o tempo todo. E aí a gente vai ver como, então, nós vamos fazer para que a criança entenda que agora talvez não dê para ser aquilo que ela quer. Então, o que é que dá para ser dentro do que vai ser que a criança pode? Aí eu vou lá para o conceito de microdecisões. Então, a gente tem macrodecisões que são dos adultos. Não, nós decidimos que vamos almoçar fora, hoje é domingo e nós vamos almoçar fora. Agora, dentro dessa macrodecisão, eu posso ter microdecisões. Você quer ir agora ou quer brincar primeiro? Podemos brincar primeiro uns 15 minutos, então, já que você está querendo brincar. Tudo bem, não vai ter diferença para nós almoçarmos 15 minutos mais tarde no domingo. Ok, isso é uma microdecisão, tá possível. Você quer escolher a sua roupa? Talvez você possa escolher a sua roupa no almoço de domingo, tá tudo certo. Enfim, então, é esse o ponto, essa é a diferença.